recebendo aí Olho de Freitas, que nos deu presente de Natal, em comemoração ao aniversário dela também, que está redondinho, né? Redondinho, certo. E essa maravilha que a gente vai falar disso, ela vai falar disso e muito mais. Quando você fala que você tem a representação do corpo como um papel proeminente, eu quero saber que corpo é esse. Bom, atualmente o corpo da escultura, não tenho dúvida nenhuma. E algumas vezes o corpo do espectador, que ao percorrer o trabalho e ao relacionar-se com ele, torna-se para mim também de grande importância. A relação com o meu próprio corpo, que gerou o meu entendimento do corpo no sentido mais amplo, né? Esse veio desde o trabalho dos anos 70, que por sua vez veio, imagino eu, de toda uma relação de percepção do espaço através do percurso do meu próprio corpo no espaço, que eu adquiri através de anos de dança contemporânea e inclusive uma coisa que ninguém fala, mas que para mim é muito interessante, porque até hoje eu assisto as partidas de tênis com total vigor, né? Já não jogo mais, mas essa relação do entendimento de uma estrutura territorial aonde você é inserido e como é que você se relaciona com aquele território e com as regras daquele território dentro da questão do tênis. E dentro da dança é onde você, tendo um território que o seu corpo é que vai demarcar, completamente livre, é como que o seu corpo se organiza na relação de peso e de equilíbrio naquele lugar. Eu parei de fazer dança, pensei em fazer dança como a estrutura da minha linguagem, porque eu não aguentava nem nas minhas raízes dos estudos e tal, né, de um expressionismo violento de uma Mary Wigman e nem de uma estrutura mais mental, corpórea de uma Martha Graham e daí todos os filhotes. E eu entrava em uma, não sei se era uma angústia, mas era uma constatação angustiante de que não era com a dança que eu ia conseguir fazer uma estrutura de linguagem que pudesse ir se construindo, se desconstruindo, se renovando através do tempo. E aí eu vim para o design, fiz design aqui na ESG um ano, fui para Milão, casei com Antônio Dias, fiquei lá e trabalhei na Olivetti em projetos interessantíssimos na área de design e ainda não era. Aí quando a Rara, minha filha, nasceu, eu fiquei mais tempo em casa, fazendo projetos de design em casa, e aí eu comecei a falar, bom, tem que ser um ou outro viés. Eu comecei a trabalhar com filmes experimentais, Super 8. E aí você tem uma vivência do seu corpo, você tem os limites do seu corpo, você tem um saber sobre o seu corpo, e talvez, isso já é a minha pergunta, todas elas são, um desejo de ultrapassar os limites do seu corpo que você passa do seu corpo para um outro corpo, que é o corpo da escultura. Estou pulando para a escultura. Isso. E como é que foi essa passagem? Porque você tem um trabalho que você diz, o meu corpo é minha escultura. Não, eu sou minha própria arquitetura. Por eu sou, não sou eu, é o meu trabalho. Ele diz, eu sou minha própria arquitetura. Isso foi depois de ter rompido milhares de estruturas arquitetônicas no Fridericiano, na Documenta, aqui no Hélio Oiticica, quando o trabalho desde o projeto para a Capela do Morumbi, que eu fiz com a Sônia Salstein, que foi o primeiro, que foi um trabalho onde a obra buscou tensionar-se com o espaço arquitetônico. E acho que a partir daí é que essa relação da obra com o espaço ela foi criando um diálogo cada vez mais intenso, às vezes áspero, às vezes ameno, mas fazendo com que o trabalho tomasse uma escala que, mesmo nos filmes Super 8, eu criava umas instalações nos 16 milímetros, eu já ocupava o espaço, constituía um lugar onde o corpo se relacionava e se deslocava. Quando entra no tranco, né,
com o espaço arquitetônico e com a estrutura, né, arquitetônica, o concreto, o vidro, a luz que passa, o trabalho vai ampliando a sua escala. Então, ele lida com o corpo porque ele parte do entendimento, é isso que eu ia trazer, espacial, que eu adquiri através de anos de maneira mais inconsciente na infância e mais consciente na adolescência, porque não sei o que foi mais forte, se é uma consciência corpórea, que obviamente isso nos trabalhos dos anos 70, essa investigação, essa angústia entra como fator estruturante mesmo da obra, ou se foi isso que eu te falo como o tênis para mim importa, é porque através da movimentação do meu corpo no espaço, eu não sei o que eu passei a entender mais, se foi o meu corpo, duvido, acho que foi o espaço. O que eu ganhei na infância e na adolescência com dança contemporânea, balé clássico no início então, e com o tênis foi uma apreensão do espaço e uma constituição de um território. Você acha que isso que você está falando introjetou em você? E Desde pequeno. Isso foi introjetado, isso é inconsciente. Isso funciona. É sempre o corpo, não sei o que, não é o corpo, é o corpo junto com o espaço. É isso. É o lugar. É uma coisa que você não pensa, vai acontecendo. Quando era menor, sim, eu acho que ele vai acontecendo porque o corpo não fica solto na estratosfera. Você tem um prumo, você pisa. Para você saltar, você tem que saber saltar. Isso que eu falo. Eu comecei a entender o que seriam essas voadoras quando eu vi o Nureyev pular no palco em Milão. Quando eu vi a Margot Fonteyn, eu fui para vê-la, grande dama, dá o seu salto. Ok, lindo. E depois, quando eu vi aqui entra aquele touro, né? Parece, não sei, um monumento, e de repente eu falo, não vai dar, não vai dar. Aí ele anda, não faz esforço, que a escultura não tem que demonstrar esforço, e salta e quase que fica no espaço. Aí eu falei, epa, isto é um sobrevoo, isso não é um salto. Ele saltou algo a mais. E ficou. É este ficar que o trabalho pretende. É o algo a mais que a arte traz, né? Que só o artista traz. Você fala um negócio que é lindíssimo. O peso, aspas, o peso quando salta no ar desaparece. É muito importante abrir esse espaço para que o trabalho surpreenda o artista. É esse entendimento de deixar o espaço para o inesperado que só é conquistado com anos de trabalho. Quando jovem, tendemos a nos impor sobre a matéria e, com o tempo, vamos entendendo que é a obra que tem que se impor sobre nós, fecha aspas. Isso me leva por um conceito do Lacan, que já está no Freud antes, que é o estádio do espelho como formador do eu, que é o imaginário. Você usa espelho, você usa o corpo, reflexo. O reflexo, é o estádio do espelho que forma o imaginário. Então, esse é o duplo de todos nós. Claro que o seu duplo, eu não tenho um duplo que faça um negócio desse, entendeu? Mas você tem, graças a Deus. E aí eu quero te perguntar o seguinte, quando você fala da obra o tempo todo como sujeito da ação, porque a obra se impõe, porque a obra faz, porque a obra que resolve, e que você deixa a obra tomar esse lugar proeminente, a gente pode dizer que ela é o seu duplo? Para mim, esse conceito eu já tinha uma certa noção, mas eu nunca pensei nessa relação da obra ser o duplo. É uma coisa interessante de pensar. É um outro seu. No sentido de que, óbvio que nem está delirando, que quem pensa, quem articula, quem plasma mentalmente e depois lida com esta ideia, esta concepção, junto ao material, às técnicas, ao lugar, é lógico que sou eu. E no comando, às vezes, de uma equipe gigantesca. Agora, o que este pensar, ele vai criando uma certa autonomia. É como se ele também criasse o próprio corpo, porque ele tem uma história. Não tem corpo sem história. Então, ele vai criando a sua história. Porque é um campo de pensamento. E pensamento é dinâmico, e pensamento é energia, e pensamento carrega afeto e emoção o tempo todo. Então, esse pensar constante, que é
completamente livre, que é um pensar contínuo, que é um pensar, às vezes, não gosto da palavra porque eu não acho que seja, mas está vindo autoritário no sentido de que se impõe. Isso. Porque não adianta eu querer acordar e falar, hoje não quero nem saber daquele trabalho. O trabalho está presente. E eu tenho que lidar com estes pensamentos. Então é nesse sentido que eu acho. Tem pensamentos produzidos por nós mesmos que têm uma força tal que parece que eles têm uma autonomia de voo. E que eu não me livro deles se eu quiser, porque eles são. E eles sendo, e eu os acolhendo, e eu os tratando bem, e eu tentando investir neles e ouvi-los também, prestar atenção neles para entender que tem horas que eu quero um negócio, porque eu cismo que eu quero. E não tem nada a ver com o que o trabalho quer. Então tem que ser dele. Mas a gente pode dizer que é alguma coisa que vem de fora. Para você, não veio para mim, veio para você. Eu vou chamar isso de inconsciente. Porque eu não sei se você eu vai concordar nunca sei, é como você falou, isso é verdade total. Quer dizer, não adianta o início da onde surge a questão, né? E depois precisa de milhares de circunstâncias para se tornar obra, mas esse fiapo que vem, né, de luz, eu não domino a chegada. E às vezes eu quero provocar, mas eu não consigo provocar. O telefone toca de lá para cá, não adianta. O surgimento, aí esse você não domina. E nem o apagamento, os pré-socráticos iam gostar. Nem surgimento, nem apagamento. Eu sou minha própria arquitetura, que deu lugar. Isso foi na experiência, na residência que você fez na Casa Daros, de 11 a 13, 2011 a 2013? Foi porque quando eu comecei a pensar que lá não podia, de repente, furar parede nenhuma. Eu falei, bom, então complicou. Porque eu estou afim de furar parede. Mais uma complicação. E não estou afim de fazer nada apoiado no chão. Até porque ao fazer esta exposição aqui, eu sabia que ia acontecer. Isto com a complexidade enorme e aquele com outra complexidade, os dois voadores, eu tiro de letra no sentido que eu embarco e vou. Erro pouco, bem pouco. Estruturalmente, então, para não cair na cabeça alheia, não erro. Agora, cada viradinha dessa, os caras ficavam, porque é duro, que nem não sei o que. Eu falei, eu quero assim, não pode ser mais ou menos assim. 2 centímetros faz diferença. Faço com facilidade. O chão é um inferno, porque não é da minha natureza. Eu fiz porque esse lugar pede. Esse lugar pedia, com esse negro mar aqui, eu falei, eu tenho que pôr uma coisa aqui que puxe como a hora que o Nureyev pisa para saltar. Esse é o pisar, para poder. Então, na relação, eles passaram a precisar deste ser aqui aterrado, porque era muito chão preto escorrendo para tudo que é lado. Esse chão é um desespero. Oi, olha, Eu Sou Minha Própria Arquitetura, ela deu lugar a um livro cuja nomeação para que servem as paredes do museu. Eu fico pensando se a sua obra já respondeu essa pergunta. Ela está tentando, porque é isso. Respondeu. Porque eu fico sempre nessa lidar com os lugares, e alguns lugares eu não fiz, porque se eu não posso fazer o que eu acho que o espaço arquitetônico pede do trabalho, eu não faço. Já aconteceu isso em Berlim. Foi uma decepção para o curador e tal. Porque aí não podia furar uma coluna, porque tinha o departamento das colunas de Berlim. Eu falei, so sorry. Ah, mas a gente põe uma amarra. Eu falei, não amarro, eu não amarro. Eu furo e atravesso. Eu não faço gambiarra. Você está falando para mim da estrutura do inconsciente, I'm sorry. Mas é você que está falando. Porque essa parede, as paredes, elas são artificiais. Então, o que acontece? Quando eu cheguei na Documenta, na 12ª Documenta 2007, que você estava lá no museu principal, é Fridericiano. Eu olhei e disse assim, gente, olha lá, Iole, no ar. Está lá na parede da Iole. Quando eu entro, a Iole continua.
Então aquilo dentro e fora, fora e dentro é a mesma coisa. E o Lacan vai se utilizar de uma estrutura topológica chamada banda de Möbius para dizer que o inconsciente ele é unilátero, ele não tem para dentro, para fora, as camadas profundas. É uma coisa só. Então por isso é que eu acho que a sua própria obra pode responder essa questão. Aí eu me lembro do Cildo, uma entrevista que eu estava vendo com o Cildo, ele diz o seguinte, ele cita um escultor americano que eu não consegui capturar o nome. Talvez o nome parecia o Marcus André, existe, né? Carlandra. E ele diz o seguinte, o sujeito sobe, escala uma montanha, que a montanha está lá. O artista cria uma obra porque ela não está lá. É verdade. É arrepiante, né? Então você parte de um ex nihilo, você parte de um nada. Eu quero saber como é que é isso. Ah, não sei, tá aí. Como é, eu não sei. O Ione, aí a gente vai chegar aqui no dia da sua exposição, que foi em homenagem ao seu aniversário, redondinho. E eu quero falar do choque que eu levei quando eu cheguei aqui. Por quê? Eu fiquei completamente chocada. Eu tenho até vontade de chorar. Porque era de o tal impacto que eu tive com a tua obra, que eu não conseguia falar. Eu rodei, eu nem vi isso aqui eu vi muitas horas depois. Eu não conseguia. Eu rodava ali, ia para lá, voltava que bom. Outro, falava com um, falava com o outro, voltava de novo. Eu fui falar com você muitas horas depois, pelo menos, eu não sei noção de tempo, mas é muito tempo depois. E foi no dia do seu vernissage, você falou assim para mim, essa obra, esse trabalho, chupou o meu sangue. E você falou de uma maneira tão contundente, que foi no dia da abertura, e que vinha das suas entranhas, que essa frase ficou martelando na minha cabeça durante o período que eu fiquei folheando os teus livros, pensando... Eu queria que você falasse disso. Isso foi uma coisa que eu ainda não entendi. Eu acho que eu vou precisar de um tempo, porque eu sempre tive muito vigor para o trabalho. Eu acho que também, de família, eu tenho uma estrutura vigorosa. Então, somos todos muito resistentes e muito ativos e tal. Insistentíssimos. Resistentes, agora virou essa palavra também, resiliente. Agora não sei esse negócio não. Aí, nós inventamos as modas. Mas aí... O seguinte, os outros trabalhos, Documenta, o Iberê, entendeu? Tudo isso eu fiz que foi lá no Sul, que foi complexo. Aqui, o Hélio Oiticica, aquele foi a quase 6 metros de extensão para fora. Fechou a rua. Fechou a rua. Na Documenta foi mais extenso, porque eram 30 metros de obra e virava a esquina e continuava com mais 10 metros de obra. Né? No terceiro andar, lá tudo também com esforço. Com neve. Lá foi neve, depois sol, que ficavam os alemães todos rubros e tal. E eu seguro, em geral, numa boa, porque eu tenho uma resistência boa e eu tenho uma atividade. Eu tenho 2 atividades que eu acho que me ajudam. Eu, sou analisada desde que eu me entendo por gente. Fui analisando do Byton em análise de grupo, nos áureos tempos dos anos 60. Ele veio aqui na inauguração. Eu tenho total admiração e carinho. Total. Né? E depois eu fui para Milão, descobrindo que eu saí daqui com ele na cabeça e tal, eu vou, não vou, Milão. E aí lá tinha um senhor junguiano, que eu não vou me lembrar o nome, mas eu adoro, e que me atendeu, eu ia para o Lago de Como, porque ele atendia lá, o Antônio ficava histérico em casa, esperando que o de Como até voltar, não sei o quê, eu só atendia no domingo, porque não dava para atender, tudo lá era carérrimo e tal, e foi ótimo. E eu me lembro que ele falou assim, para que você está fazendo a análise? O fato de você ter largado tudo no seu país e vindo para cá para ficar com seu marido, isso já é. Não precisa de mais nada. Eu falei, então tá bom. Então não venho mais para o Lago de Como, então vou continuar em Milão, tá ótimo. Então, tudo bem. Tá tudo bem. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz a análise com o Magno. Você e muitos. E que adoro. E depois faço há anos com a Flávia Solero.
que me acompanha nas minhas loucuras, alucinações todas. Então, eu acho que tem isso, essa questão da energia para chegar na coisa da onde que me tirou o sangue esse trabalho, né? E que eu fiquei desvitalizada, que é uma coisa que nunca tinha me acontecido. E eu sou espírita há 30 anos, trabalho muito passe, dor, muito passe, cura, trabalho de obsessão e tal, o que gera para mim um campo de energia em constante dinâmica e que acho que me estrutura, porque na medida em que você agiliza e doa, você está recebendo, né? Então, tem essas duas questões, uma aqui e outra aqui, né? Muito ligadas. Dentro desse período desse trabalho, onde eu inventei de usar um material pesadésimo, carérrimo, com a verba micra, que eu não podia errar nada, não tinha mais tostão, e onde era uma estrutura tecnológica que eu nunca havia abordado, então eu tive que catar onde, fazer onde, data para inaugurar já em cima e eu lá. Enquanto foram a apreensão do espaço, as maquetes, o que eu queria fazer foi mole, no sentido. Muito trabalho, mas nenhum estresse ou energia que se esvai. Mas isso foi bastante exigente. E depois a montagem aqui com o pessoal de rigging especialíssimo. E eu acho que tem sim a questão da idade, porque vai fazendo, você vai ficando, tem uma hora que aquilo te extenua. Eu nunca tinha me sentido extenuada, física, mas foi mais psíquica. Achei engraçado que eu te falei do sangue. Eu falei, esse daí tive que dar a alma. Chupou sim, meu sangue. mas você o sangue, porque de dentro. eu tive que tomar um passe para vir para cá aquela hora, porque eu não conseguia levantar. E esse daqui me deu maior trabalho, porque aqui eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Agora, esse ficou para o último dia, sexta, abria sábado. Falei, Lígia, eu não vou dar conta antes. Então, nós já tínhamos decidido os vidros e tal. Aí eu falei, me lembro quando eu pus as pedras de ardósia no MAN de São Paulo, em 96, elas escorregavam. Lembrei isso no dia. Falei, droga. Aí eu fiquei histérica, porque eu falei, ninguém conversa comigo, porque eu não vou dar conta, porque não pode machucar ninguém. Por isso que eu obriguei também a pôr essa fita. Porque elas escorregam. Aí foi uma loucura para achar o tipo de tape, porque estava todo mundo focado aqui, eu também. E as pedras, aí vinha o meu assistente, não, Dona, olha, essas pedras estavam no jardim lá em cima. Não, não é esta, é a outra, no jardim. No jardim é uma rampa assim atrás do ateliê. Procura lá. Não é essa pedra, porque eu sei quais são as pedras. Que eu quero, você se vira. Aí foi um estresse total. E para estes vidros não deslizarem, porque aquilo está chumbado na parede. E aqui não. Aqui não. Está apoiado ali. Aí quase cai dura. Quando você me disse isso, eu queria te perguntar se teve algum momento, me parece que nessa obra, pelo que eu senti do que você falou, que foi uma guinada, alguma coisa que a partir daí mudou. Porque quando você diz chupou meu sangue, esvaziou. você está exangue. Exangue é morte, né? Você foi ao teu limite ali? Foi. Você foi quase além do teu limite? Sem saber que ia chegar. Não tinha a menor noção que eu ficaria tão exaurida. Mas eu vou, eu tenho que chegar a uma solução. Foi. Então... Não me pergunta, eu já me perguntei por que eu quis fazer este trabalho. Lógico, teoricamente já sei, tá bom, fazer com que o pesado fique leve, mudar o material, adensar o corpo, tudo isso remete ao trabalho dos anos 70. Eu volto a pensar na frase do escultor americano, que eu já esqueci que você falou, porque quando ele diz que o sujeito sobe a montanha, escala a montanha porque ela está lá, eu me lembrei do Everest, porque é um desafio de chegar no topo, no topos, num paralelo, porque a metade morre, mais da metade morre, né? Você enfrenta nevasca, Quem chega é um herói, é quem conseguiu. É o pulo do Nureyev, é a Iole de Freitas, é o que eu vou dizer, o cara do basquete que eu vi voando e eles ficam, para no ar. Para. É inacreditável. Então,
É isso. É flutuação. Agora, que foi uma coisa limite e que tem uma questão de eu não ter... eu sou meio boa nisso, mas eu não consegui antever o nível de energia psíquica, não foi física, foi muito mais psíquica. Psíquica que esse trabalho exigiu e foi conduzindo, porque não foi avisando. Quando eu fui fazendo e atravessando, eu falei, ué, será que são 70 anos? Falei, tá batendo. É muita diferença para o último trabalho que tinha sido no ano anterior. Falei, em 10 meses não marca tanta diferença fisicamente. Foi este trabalho. Foi um paralelo, foi uma guinada na sua obra. Foi. Agora, isso é que eu falei, eu não sei o porquê que aconteceu isso. Foi para mim inesperado. Ainda Inesperado. bem que você não sabe. Pois é, olha, porque, tá fora como eu do digo seu assim, controle, tá foi muito exigente. Fora do seu controle. Foi muito exigente. Ah, tem que falar da Dora Maar, pelo amor de Deus. A Dora Maar na piscina. Por que você tirou ela do gato? Você tirou o gato e botou ela na piscina? Até porque gato não gosta d'água, né? Como é que foi essa homenagem? Foi uma homenagem ao Picasso? Foi assim, eu gosto demais do Picasso. Gostamos. Então, eu tenho total fascínio. Eu acho incrível que uma pessoa tenha tido aquele peito de fazer uma investigação mental, intelectual, tornada, plástica, sobre as questões, né, da visualidade. Quer dizer, o que é bela é a investigação, a coragem e a genialidade de transformar o pensamento, né, numa organização plástica. Para mim, ele é o máximo. É para além da beleza feio e bonito, essa questão. O Freud fala isso em 1919, ele vai rir de mim, porque eu sempre cito esse texto, que é o Unheimlich, que é estranho e familiar. Ele diz que poucas vezes os psicanalistas investigam ou os artistas, coisas que não estão dentro da ótica da beleza, que tem a estranheza. É essa a questão da estranheza, né, que você está falando. Que é inaugural. A invenção, ela assusta. Depois que inventou, por quê? É inusitado. Seu olhar não está acomodado, não foi ensinado a compreender aquela organização. Então, tem uma harmonia ali, essa palavra é complicadinha, porque a harmonia acho que é só os gregos, pelo amor de Deus. No Picasso tem a maior harmonia. Agora, do raciocínio dele, do pensamento dele. Quando inaugura, todo mundo leva um susto. E aí, até aquilo ser absorvido pelo olhar, pela psique, todo mundo, aí começa a se acostumar. Mas quem inventa sempre. Você fala também, inclusive, você diz, o que eu sei já não me interessa mais, né? Você diz isso. Quando você já chega numa coisa, aquilo já era. Não precisa. Mas por que você botou ela na piscina? Você sabe dizer ou não? Ué, porque me levaram um negócio na Floresta da Tijuca achando que eu ia amarrar meus aramões, eu percebi, nas árvores. Eu falava, eu não estou entendendo por que eles acham isso, porque ninguém entende nada do meu trabalho. Porque acha que eu vou pegar e enrolar fio de cobre de latão, né? Na mangueira, no coqueiro, na jaqueira. Eu falei, gente, que expectativa. Fui milhares de vezes. Falei, não vai dar, porque isso eu não vou fazer. Teve uma vez com uma exposição de arte efêmera, eu me lembro no Nordeste, do Cérvulo, levaram um aramão e me penduraram um aramão na árvore. Quase eu infartei, porque aquela estrutura, depois de quebrar tanto espelho nos anos 70, eu fiquei 4, 5 anos com o Magno, passando mal na hora de fazer o trabalho e fazendo um percurso que falei, eu vou fazer esse percurso e vai ter uma continuidade. Chova, faça sol. E ele vinha foi acompanhando o seu pensamento. Ele ia, a gente brigava bastante. E aí, aquela chatice de mandar esperar, eu não vou esperar nada, eu vou entrar. Aí eu chego 2 minutos, vai embora, não vou embora nada. Mas que coisa mais antipática. E eu adoro. Quem manda aqui sou eu. Adoro. A pessoa não entende, não é costura, é constituição de uma continuidade
a duras penas e custe o que custar. Então entrava aquele fio e amarrava num pedaço de tubo de plástico que entrava por dentro do tubo e puxava um pedaço de pano e tal, com os materiais que eu tinha ali. Tenho clareza de que isso eu precisava depois de quebrar aquela montoeira de espelho, que não foi sopa na vida. Eu não sei para que inventei. Aí eu falei, ai, que coisa, faz, aí tem a consequência, tem que resolver, daí para onde vai? Então constrói outro saber. Pode ficar naquele. Aquele estava dando dor, não gosto, tem essa natureza, não gosto de sofrer. Eu absolutamente não gosto. Isso daí é a minha felicidade. Então, bem, quando... né? é ótimo. Porque quando fica, me enche o saco, eu saio para outra e invento um negócio. Aí saíram esses trabalhos. Aí, com esse trabalho que tinha tanto significado, me penduraram na árvore. Aí não dava. Aí eu falei, então eu que estou me expressando mal, porque o pessoal não está entendendo. Quando foi para o açude, eu falei, Rambo 2. Não estou entendendo. Aí eu olhei e falei, não vai dar. Eu já neguei algumas exposições, porque não tenho sintonia com a questão proposta. Aí eu olhei aquela piscina magnífica, lá de cima já, porque é onde eu parava os carros, já ia embora. Eu olhei e falei, o que é aquilo lá? Ah, piscina. Eu falei, peraí. É aqui que eu vou ficar. Uma piscina? E aí, quando eu vi o fundo dela, é a coisa mais bonita, porque é todo cheio de planos inclinados. E eu olhei e falei, as casinhas da Tarsila, que eu tenho uns desenhos da Tarsila, ficam em cima da minha mesa de trabalho. Falei, são as casinhas da Tarsila, que é aquele desenho dela sumário, de cabeça para baixo. Eu falei, agora já me entendi, porque é a questão com a arquitetura. Então, ali eu achei, né, um diálogo, um embate, né, com algo que faz o meu trabalho crescer. O Eugênio Valdez sempre falou isso, falou, você reclama que não deixa você furar e tal, mas você quer ter este embate com a concretude do projeto arquitetônico. Ficou claro, a arquitetura era piscina. Aí eu peguei assim, as arestas dela e fui e levantei a 12 metros e aí a chuva veio e soterrou. Eu nem quis ver. Aí eu demorei uns 3 anos para voltar lá. 2012 você reconstruiu, fiz uma outra peça no muro de arrimo. Aí eu falei, aí vou no muro. Maravilhoso, Mas olha só, como nosso campo trabalha com a palavra, e a palavra iole é uma palavra que eu me lembro que eu sabia dessa palavra, a etimologia da palavra iole. Iole, canoa estreita, leve, rápida, que se usa nos desportos. Isso. Outra, embarcação a remo de boca muito estreita, de vários tamanhos e cores, diferentes capacidades de remadores de 2 a 8. Isso. Usada para definir palavras complexas ou ligar de um texto a outro. Bom, e eu sublinhei os significantes da iole para mim. Palavra é boca estreita, aí a gente volta para o Freud, 1910, ele faz um texto belíssimo, que nem é dele, ele se inspirou num filólogo alemão chamado Karl Abel, de 1885, que é o sentido antitético das palavras primitivas. As palavras primitivas não tinham os antônimos, era uma palavra só que dizia estreito e largo, uma palavra só que dizia fraco e forte. Aí o cara botava a palavra só e botava um cara parrudo, desenho de um parrudo para dizer que era forte, ou o desenho de um coxo para dizer que era um fracote. Uma boca estreita, uma boca era a palavra, era uma. Estreita, botava uma boquinha estreita e a boca da iole. Então, a boca larga da iole dá inveja a qualquer Angelina Jolie, entendeu? E aí as palavras complexas eu substituo pelos pensamentos complexos e ligar um texto a outro, a sua obra toda ligada. Essa coisa eu não sabia. E eu pensei no 8. A sua obra vai, por isso que a cronologia não interessa minimamente no nosso campo do inconsciente, porque é isso. Ela vai de 70 para 2015, vai para 2000 não sei o quê, vai para 1900 e não sei das coisas, e é toda interligada. É toda interligada. É um 8. Porque no fundo é a mesma coisa. Falando a mesma coisa. E não é, né? Não é porque isso que eu falo, o pensamento é dinâmico e vai se transformando a partir do que ele constrói. Mas é como se houvesse uma questão acima
que fica sendo buscada, né? Eu acho que o artista vai a vida inteira, se muito, ele toca em uma ou duas questões. Se muito. São variações sobre o mesmo tema? Eu acho que são as questões que ele tem interesse de investigar e aptidão de fazê-lo. Olha só, e a Fazenda da Serra, eu vi esse trabalho numa fotografia de 2009. Ele é uma coisa louca, porque ela flutua, e essas flutuam no ar, e aquela flutua na água. Ela fica tangenciando. Ela fica coisa... E eu queria mostrar, Mário, um trabalho. Você sabe que você escreveu o teu nome na documenta de Cássio? Não. I-O-L-E. Ah, eu nunca pensei. Tem que ser um pouco louco? Olha isso. Tem que ser um pouco louco. Eu acho que tem que ter essa liberdade mental que é muito próxima da loucura, né? Deve ser uma esquina que não é a esquina da documenta, é uma esquina que não se controla. Não. E aí você vai soltando todas as matrizes que você tem, formulando outras e se segura. Mas é muito difícil, porque a sensação, às vezes, é de uma expansão de tal porte que parece que sai e não volta, né? A casa é o corpo. Cadê a casa? Cadê a casa? Porque sai e não aterriza de novo. Então, acho que tem sempre... E se fica muito medroso, o trabalho empobrece. É isso. Tá bom, querida. Adorei. Eu também adorei. Ah, eu também. Foi bom. Muito Foi bom. bom.